Pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar hoje, dar sequência, na verdade, né, ao componente curricular de Filosofia 1, no curso integrado em comércio, na modalidade do ProEja, né. Queria saudar aqui, de modo especial, aqui a Silvana, o Gabriel, a Gleice, que estão aqui nesse momento, né. Desejar a todos um bom retorno, né, que a gente possa aí aproveitar essas próximas semanas aí agora para, da melhor maneira possível, concluirmos o nosso componente curricular, tá? Nós vamos hoje ver um pouco sobre, propriamente, as origens da filosofia, tá? Como eu havia mencionado já nas outras aulas, nós estamos, a tarefa do primeiro ano, e é o que nós estamos fazendo, é a gente conhecer o começo da filosofia, né, as origens, propriamente, da filosofia, tá? Na aula de hoje, a gente vai tratar, então, dessa passagem que ocorre, né, entre a mitologia, propriamente, para a filosofia, né, a mitologia, aquelas histórias, aquelas narrativas fantásticas, aquelas epopeias, né, que os gregos acreditavam durante milhares de anos, podemos dizer, né, algo em torno de 8.000 anos, essas histórias elas eram passadas em geração em geração, né? E chegou, então, até aí por volta do século VIII a.C., a quase 3.000 anos distantes do presente, e essas histórias, então, elas passaram a ser escritas, né? E aí, no momento que elas passaram a ser escritas, as pessoas passaram a, de certa forma, duvidar delas, né? Então, nós vamos ter aí o surgimento, propriamente, da filosofia, tá? E o que nós vamos ver na aula de hoje é o início, então, propriamente, da filosofia e quem eram os primeiros filósofos, tá? Né? Quem eram os homens da época, né? Os homens e as mulheres da época, né? Que refletiram e o que eles fizeram de diferente das histórias contadas pela mitologia, tá? Então, esse primeiro grupo de filósofos, nós conhecemos eles por filósofos pré-socráticos, tá? Assim como nós dividimos o tempo histórico antes de Cristo e depois de Cristo, existe a filosofia antes de Sócrates e a filosofia depois de Sócrates. Depois, mais adiante, nós veremos um pouco sobre quem foi Sócrates, né? A gente pode quase colocá-lo, para quem é cristão, Jesus é o personagem divisor do tempo, né? Existe antes de Cristo e depois de Cristo, e para a filosofia acontece isso com Sócrates. Existe uma filosofia antes de Sócrates e uma filosofia depois de Sócrates, tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é a filosofia chamada pré-socrática, a filosofia anterior a Sócrates, tá? Bom, quem eram, então, esses filósofos pré-socráticos? O primeiro deles a gente já viu na última aula, né, que é o Tales de Mileto, tá? E Tales é considerado o primeiro filósofo porque ele foi o primeiro a formular, a escrever, né? Diferentemente das narrativas mitológicas, que elas eram apenas contadas, né? O Tales é o sujeito que vai observar a natureza, tentar entender o que há de, vamos dizer assim, possível de ser observado e compreendido na natureza, pela própria natureza, e a partir disso, então, ele formula, né, uma concepção filosófica, propriamente a primeira filosofia, né, o começo da filosofia, então, se dá com esse sujeito aí, tá? Então, o Tales de Mileto é o primeiro filósofo porque ele começa a fazer uma atitude filosófica bem importante, que é a inversão do somente ouvir para o ver e observar, né? Então, é isso que nos interessa aqui. Os primeiros filósofos, eles, diferentemente dos pré-socráticos, ou melhor, dos gregos que acreditavam nos mitos, que só ouviam os mitos, que eram contados de geração em geração, o primeiro filósofo, Tales, ele começa a observar o que, pessoal? O que ele está observando ali? Ele está observando a natureza, né? Então, o primeiro objeto de reflexão filosófica é a natureza. A natureza passa a ser analisada filosoficamente, né? E tentar compreender o que acontece na natureza sem o recurso ao sobrenatural, sem o recurso à criação divina, sem o recurso a forças que não são possíveis de ser compreendidas pelo próprio homem, tá? Então, é por isso que a gente vai dizer que
os primeiros filósofos, eles são filósofos da natureza também, ou filósofos naturalistas, que eles vão tentar explicar a natureza sem necessariamente recorrer a explicações sobrenaturais, para além da natureza, tá? Então, eles vão tentar explicar a natureza pela própria natureza, né? Tentar compreender a ordem da natureza observando a própria natureza, tá? É óbvio, né, pessoal, que o Tales, principalmente, né, que é o primeiro filósofo, todo mundo duvidava dele. Pô, mas o que você aí tá doido, né? Maluco das tuas ideias aí, né? Querer descobrir as coisas. E conta-se uma anedota, né? O Tales tinha uma empregada, uma mulher que trabalhava com ele, e essa era uma serviçal, né? Provavelmente, assim, uma escrava ou, enfim, uma trabalhadora do Tales. E aí, só um pouquinho, pessoal. Consegui conectar lá? Quer me aguardar depois? Tá, então tá. Voltando aqui, pessoal. Então, essa trabalhadora do Tales, né? Observando ele, cuidando ele, né? O jeito dele. Tales observando os fenômenos da natureza, olhando para os céus, né? Uma noite ele estava fazendo isso, né? E olhando como que eram as estrelas, mais ou menos como esse desenho reproduz aí, ele tropeçou e caiu, né? E aí a serviçal dele deu uma gargalhada e disse, como pretendes tu, Tales, que não podes sequer ver o que está na tua frente, conhecer tudo acerca do céu, né? Então ela dá uma debochada dele, né? É mais ou menos como se hoje, né, nós acreditássemos em algo, né? E todo mundo seria descrente naquilo que nós acreditássemos, né? Porque talvez as pessoas estão tão preocupadas em ver só aquilo que está na sua frente, só aquilo que está, né, na sua volta, que não consegue ver para além, né? A filosofia é isso, pessoal, é a gente ver para além daquilo que qualquer pessoa pode ver, né? E a gente precisa treinar o nosso olhar para isso, né? A gente precisa aprender isso, então, com os pré-socráticos, né? Porque eles foram os primeiros a incentivar que todos pudessem conhecer tudo, mas para além daquilo que está na nossa frente, né? Muitas vezes o que está na nossa frente nos atrapalha. O que está muito próximo de nós, se a gente fica pensando só naquilo que está no nosso imediato, né? Às vezes a gente não consegue projetar algo para além disso, né? E quando, na verdade, o que nós precisaríamos era exatamente projetar algo para além, né? Nós parar de olhar para aquilo que está à nossa volta e tentar ir para além, dar um passo seguinte, né? Não ficar tão preso naquilo que está à nossa volta, né? Porque talvez é isso exatamente que nos impede de ver aquilo que está, que pode realmente mudar as nossas circunstâncias, né? Então, essa é a mensagem, vamos dizer assim, né, que o Tales nos ensina como primeiro filósofo. Muitas vezes nós precisamos olhar para além daquilo que está imediatamente na nossa frente, tá? Bom, essa visão, ela rompe, obviamente, né, com a visão mítica de mundo, porque essa visão mítica, ela dava segurança para as pessoas. Olha, às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou querer mudar, eu não vou querer procurar um outro trabalho, eu não vou querer estudar, né, porque talvez, tá bom aqui, né, tô confortável, tá seguro, eu tô indo, tô vivendo, tô conseguindo fazer o que eu preciso, né. Isso nos dá segurança, esse conforto, às vezes, onde nós estamos, ele nos dá uma segurança, né? Mas, às vezes, a gente precisa romper com isso, né? Quebrar um pouco isso. Tem um filme bem bonitinho, que eu assisti com a minha filha já há um bom tempo atrás, e os filmes infantis, muitas vezes, eles não são filmes só para crianças, né? Talvez vocês já ouviram falar, para quem tem filho pequeno, ou, enfim, quem tem neto pequeno, né, também. É um filme, o personagem central é a Moana, é uma menina que ela nasceu e se criou a vida inteira numa ilha, e os pais dela diziam assim, olha, você nunca pode passar daquela região ali dos recifes, né, que ficam próximos do mar, né, que ficam assim, que davam uma certa segurança para as pessoas habitantes da ilha, né. E ela passa, né, a infância dela toda querendo ir, né, imaginando, mas o que será que tem depois, né, dos recifes, né, que era o lugar que dava para eles enxergar, né. E ela ficava imaginando, né, mas o que será que vai ter depois daquilo? O que será que tem depois daquilo, né? E aí, enfim, acontece algo lá na ilha e ela dá um jeito de
ir além desses recifes, né? E ela descobre um universo inteiro, né? Um mundo de aventuras, um mundo de possibilidades, né? Depois, óbvio, ela volta para casa, né? Mas, assim, é um filme que brinca um pouco com isso, né? Muitas vezes, nós preferimos ficar naquelas condições, naquele cercado nosso ali, que nos dá uma certa segurança, né? E isso, muitas vezes, nos impede de ver algo para além daquele mundo que nós estamos ali, seguros, né? Organizados, né? Às vezes, a gente precisa quebrar um pouco, né, as barreiras, né? Olhar para longe, né? Muitas vezes aquilo que está ali à nossa volta talvez é um buraco que vai jogar a gente cada vez mais, né, para uma situação, uma circunstância que, né, nos limita, né? Então, essa passagem aí eu sempre faço questão, né, de contar do Tales, né, porque ele é o primeiro filósofo que vai, de certa forma, nos instigar a querer ver para além daquilo que está na nossa frente, tá? Então, a observação é a marca da filosofia e da ciência em oposição ao ouvir, né? Se a gente só escuta a tradição, os nossos antepassados, não que isso não seja importante, isso é bem importante, né? Mas se a gente fica só nesse núcleo fechado, seguro, né? Muitas vezes aquilo nos limita, né? É um raio muito seguro, mas muito fechado, né? E aí nós temos uma infinidade de possibilidades enquanto seres humanos, né? Nós somos os únicos seres que extrapolam os limites definidos, marcados, né, pela natureza, né? E é óbvio que a gente tem que respeitar esses limites, né? Mas não custa nada ousar, né? O mundo ficou muito melhor depois que as pessoas passaram, né, a ir para além daqueles limites demarcados, né, pela tradição, né? Então, nós temos, assim, prejuízos, óbvio, né, com isso. Por exemplo, o Tales caiu na frente da casa dele, né? A empregada deu risada dele, né? Debochou dele. Mas a gente tem uma série de benefícios, né? A empregada não entrou para a história, né? O Tales entrou, né? Como o primeiro filósofo, o cara que inventou algo totalmente diferente, né? Muitas vezes é assim também, tá? Então, é muito importante a gente observar as coisas, né? É muito importante a gente olhar para o mundo, né? Para além daquele lugar fechado que muitas vezes nós estamos, tá bom? Bom, então o Tales é o primeiro desses filósofos chamados pré-socráticos, né? Todos eles passam a olhar a natureza pela própria natureza. Bom, então se tem fogo, ar, água, terra, enfim, todos os eventos da natureza, pode ser não, né? Os filósofos pré-socráticos eles vão elaborar as primeiras teorias filosóficas dizendo que esses fenômenos da natureza, né, o que acontece na natureza, não é resultado de uma divindade, não é resultado de uma vontade de um ser sobrenatural. Eles vão dizer que existe uma cadeia, né? Cadeia no sentido assim de deve ter tido um primeiro momento, deve ter acontecido algo inicial, deve ter um ponto de partida. Em algum momento, alguma coisa na natureza que a gente pode conhecer deve ter dado início a tudo mais. Então, os pré-socráticos eles vão elaborar teorias filosóficas que vão defender. Olha, talvez a primeira coisa, o primeiro elemento da natureza seja o fogo, talvez o primeiro seja o ar, talvez o primeiro seja a água, talvez o primeiro seja a terra, enfim. Ou talvez, todos eles juntos, né? Esses primeiros filósofos, nós não temos obras completas deles, tá? Eles deixaram apenas fragmentos. E uma série de textos de pessoas que falavam, comentavam sobre eles, né? Que a gente chama de doxografia, que foi opiniões sobre esses filósofos. Então a gente vai ter daí nos filósofos que escreveram as obras, né? Depois, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles escreveram sobre esses pré-socráticos, né? Porque eles, do que restou deles foram apenas assim pequenas passagens, né? Pequenos textos, né? Frases, muitas vezes descontextualizadas, né? Então nós não temos obras de filósofos pré-socráticos, tá? Mas o que eles tratavam especificamente, então já falei bastante disso, né? Era sobre a questão da natureza,
né? E o grande objetivo desses filósofos pré-socráticos era encontrar um princípio que fundamenta a totalidade, né? O que é um princípio? É o primeiro, é a primeira coisa, tá? Eles chamavam isso de arqué. A arqué deve ser assim, imaginem, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu, Tadeu, eu sou filho dos meus pais, tá? Né? Os meus pais, cada um tem também um casal de pais que originaram eles. E assim sucessivamente. E eles tentaram, pessoal, olha que coisa fantástica isso, né? Qual que foi a primeira coisa, primeiro dos primeiros, né? E se fosse possível pensar o que veio antes dos seres humanos, e antes dos animais, e antes, enfim, qual que é o primeiro do primeiro de tudo, tá? E detalhe, não pode chegar um momento e dizer assim, não, foi Deus. Não foi nada disso aqui, Deus criou tudo, né? Os filósofos, eles se opunham a essa tentativa de explicação, né? A mitologia grega é fantástica, é recheada, ela explica pela mitologia absolutamente tudo por meio das divindades gregas, né? Os gregos ouviram muito essas histórias, acreditaram nelas durante muito tempo, elas são fantásticas, elas são belas, elas são, do ponto de vista estético, muito melhor do que filosofia, né? Mas os primeiros filósofos eram assim, não pode ter mais Deus no meio do caminho, né? Tem que ter materialmente alguma coisa que deu início a todo o resto, né? E a esse primeiro elemento, eles deram o nome de arqué, né? A arqué é o princípio, é o fundamento da totalidade. A totalidade é tudo que existe depois, é absolutamente tudo, tá? A isso eles deram o nome de arqué, tá? Bom, esses filósofos, então, eles se dividiram em grupos, né? Nem todos acreditavam na mesma coisa, tá? Então, vai ter basicamente três grupos, né? Os monistas, né? Que eles acreditavam que tudo decorre de um princípio que não necessariamente tem a ver com um elemento físico, tá? E aí os principais representantes, então, entre eles está o Tales, né? O Anaxímenes e o Heráclito, né? E os pitagóricos, que acreditavam que o princípio de tudo era um número, né? Imagine assim, os números não foram inventados pelos gregos, né? Os números foram uma invenção dos egípcios, tá? E os egípcios, então, eles elaboraram, a Profiana já deve ter falado isso para vocês em algum momento, esse sistema de contagem, né? Daí que surgiram os números, né? É um sistema de contagem. Os números nada mais são do que um sistema de contagem. Então, lá, por exemplo, eles tinham o gado que eles cuidavam, e todo dia eles tinham que recolher o gado. E aí, para cada animal que eles recolhiam, eles colocavam lá um palitinho, né? Um pedacinho de madeira. Então, veio 10 bois, eles colocavam 10 palitinhos, né? E aí eles foram se dando conta, bom, 10 eu posso criar uma dezena. Então, esse palitinho um pouco diferente, um pouco maior, é o equivalente a 10 palitinhos pequenos, né? E aí eles foram criando um sistema numérico, né? E essa ideia do número, os pitagóricos, né? Pitágoras, por exemplo, que é um matemático, que era um filósofo pré-socrático também, estudou muito matemática antes de estudar filosofia, ele acreditava que o princípio de tudo era algo mais ou menos assim, né? Assim como os números, né? E os pluralistas, né, que eram outros filósofos pré-socráticos, que diziam que tudo decorria de dois ou mais princípios, né? Então eles acreditavam que, por exemplo, não devia ter somente um elemento primeiro, né? Mas daqui um pouco a mistura desses elementos. Desculpa, pessoal. A mistura desses elementos. Então podia ser o ar junto com a água, né? E vejam, eles tinham razão em algum sentido, né, pessoal? Porque, por exemplo, a vida terrestre, ela só é possível, né? As primeiras formas de vida, né? Os primeiros seres vivos, eles se desenvolveram na água. Hoje nós temos indícios, né, que dizem que as primeiras formas de vida, elas aconteceram na água, né? Então eles já estavam intuindo ali, já estava ali a semente, né, daquilo que depois a biologia, né, pôde comprovar, tá? Bom, então aqui uma síntese, né, pessoal, da filosofia pré-socrática, tá?
O que acreditavam os pré-socráticos? Então, a filosofia pré-socrática, ela é uma cosmologia, né? O que significa cosmologia? A palavra cosmologia, pessoal, ela é formada de duas palavras gregas, cosmos e logos, né? Que querem dizer basicamente o seguinte: o estudo do cosmos. O cosmos, o que é o cosmos, pessoal? É a totalidade. É o conjunto de todos os entes, de tudo aquilo que é material. A Terra, o Sol, as estrelas, os outros planetas, enfim, tudo aquilo que existe. Então, a filosofia pré-socrática é uma cosmologia no sentido de que ela é uma reflexão, uma investigação sobre essa totalidade que é o cosmos. Né? E detalhe importante, a filosofia é uma explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza. Ou seja, os filósofos pré-socráticos, eles não aceitam uma interferência divina, eles não aceitam uma história mitológica, eles não aceitam um Deus apareceu lá e a partir dali tudo criou-se. Não, não é assim. Né? Os pré-socráticos não quer dizer que eles não acreditavam em Deus. Né? Eles tinham uma concepção bem interessante, pessoal, que era a seguinte: ó, eles acreditavam na eternidade. Né? Eles acreditavam que as coisas são eternas. Né? Que esses primeiros elementos, esse começo, na verdade, ele é a eternidade. Né? As coisas sempre foram assim. Os gregos tinham essa compreensão, né, de que existe uma eternidade, que ela não é metafísica, né, que ela não está fora desse mundo, mas é que ela é organizada de tal forma que ela é perene, que ela nunca deixou de existir, né? Mas ela se transformou, né, que ela tem uma ordem, enfim, tá? Busca um princípio natural, imperecível, eterno, vejam bem, né? Gerador de todos os seres. Esse primeiro princípio é o que se chama de physis, né? A physis, esse primeiro princípio, ele tem que ser algo natural. Ele não pode ser algo assim que não tenha substância, que não seja, que não tenha um ingrediente, vamos dizer assim, né? Esse primeiro princípio, ele tem que ser algo da natureza. Por isso aquela discussão lá anterior, né? Se foi a terra, daí a terra seria eterna, né? Se é o ar, e o ar então seria eterno. Se é o fogo, e o fogo então seria eterno, né? E assim vai, tá? Então, por isso que a physis é algo imortal, né? Ela não morre, ela não deixa de ser. Então, todas as teorias dos filósofos pré-socráticos tomam como base esse conceito de physis e essa busca pelo primeiro elemento. Bom, eu queria falar rapidamente sobre dois dos principais filósofos pré-socráticos, tá? Os dois principais pré-socráticos são Parmênides e Heráclito. Sempre que a gente fala desses dois filósofos, sempre vem à tona uma discussão bem interessante. Pessoal, estão me ouvindo aí? Alguém Sim, mora perto de rio, aí em Rolante ou Riozinho? Sim. sim, a gente mora também. Moram perto de rio? Todos vocês moram perto Sim, de rio? moro, moro. Sim. Então vejam bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imaginem, qual que é o rio? Eu conheço alguns rios aí, Rolante e Riozinho. Qual que é o rio aí que passa perto da tua casa, Silvana? É o Rio Rolante. Rio É o Rolante. Rio Rolante, né? Vocês também, muito bem. No sentido, o Rio Rolante ele desce ali dos morros e ele vai em direção a Taquara, né? É esse o sentido dele, né? Sim, Isso, depois ele vai desaguar no Paranhana, e daí o Rio Paranhana vai desaguar, acho que no Rio Caí, né? Se eu não me engano, depois vão lá para o Guaíba. É isso? não, Não? não. Como é que é a rota deles? Não é essa? O Paranhana Não, vai. o nosso vai desaguar no Rio dos Sinos. Ah, no Sinos, tá certo. Eu achava que era no É, Caí. tá certa, Silvana. É no Rio Isso. dos Sinos. Ele vai no Rio dos Sinos. Muito bem, É. bem lembrado. Tinha esquecido dos Sinos. Porque o Rio dos Sinos, ele vem do Rio dos Sinos, né? Que tem um lugar chamado no Rio dos Sinos, e ele se junta mais abaixo de onde eu moro, que se chama lá na Cachoeira, eles se unem lá
e de lá ele Se junta lá em Taquara. Ele se junta em Taquara, o Rio dos Sinos, e aí ele vai até o Guaíba. Ótimo, ótimo, muito bom, muito obrigado. Vamos imaginar o seguinte: seguindo esse trajeto que a Silvana disse, vamos imaginar aí o Gabriel, né? O Gabriel também mora perto do rio. Gabriel, imagina, Sim. onde tu mora perto do rio, dá para entrar na água nele? Como é que é? Ou ele já tá bem sujo? Ele tá meio sujo, assim, mas dá pra entrar, eu acho. Dá para entrar, sim, não tem nenhum problema. Sim, Tu sim. entrarias nele? No Rio, sim. Tá bom. Tá, imagina que num dia de calor, que a água tá bem, bem límpida, né? Você entrou no rio, tá? Dá para entrar no rio aí perto da tua casa? Dá. Tá, muito bem. E se tu entrar ele no outro dia, ou uns 2, 3 dias depois, tu vai entrar de novo no mesmo rio? Não, né? No caso, a água é diferente, né? Tá, mas não é o mesmo rio? Rio. É o mesmo rio, mas porém a água tá correndo, né? É. Pois é. Mas tá sempre correndo, né? Então, ele é o rio, ele é o mesmo rio ou não? Ele é o mesmo rio, porém não a mesma água. Tá, mas ele seria rio se não tivesse água? Seria. Não, que no caso, se não tivesse água, não, mas ele continua sendo um rio, porque a estrutura dele, ele é um rio, né? Só que a água dele tá sempre andando, ela nunca fica aquela água parada. Pois é, essa é uma discussão, ó. Outro, fiquem com essa pergunta aí. Outro exemplo. Vocês têm filhos, né? Todos vocês têm filhos? Sim, Sim. aham. Muito bem. Vocês têm filhos pequenos ou filhos adultos grandes já? A minha do Gabriel tem 2 anos e 7 meses. Ah, pequenininho. Eu Silvana tem tenho filhos também. adulto e adolescente. Ótimo, muito bem. Pega o teu filho adulto, Silvana. Tu lembra dele bebezinho? Lembro. Lembra, né? Claro que lembra. Você lembrar dele adulto e ele criança, aquela criança tá dentro dele ainda como adulto? Às vezes sim. Conforme ele muda o seu comportamento, às vezes ele se torna uma criança. É uma criança. O adulto que ele é hoje já estava nele lá quando ele era bebê? Não, Não? não. Porque a Então, pessoa, quando ela nasce, ela é uma criança, né? E ela vai evoluindo com o passar dos anos, né? Ela vai crescendo, ela passa por fases, né? Ela vem a bebê, vem a criança, aí vem a fase do juvenil, depois vem a fase da adolescência, do sim, jovem, para chegar à fase adulta. Então, pois é. cada estágio é uma etapa na sua vida, né? Sim. Esse ser é o mesmo ser, esse ser dele adulto agora, já estava nele lá quando ele era bebê? Sim, porque é uma Então coisa que eu acho. ele já era um pouco daquilo que ele é adulto. Não. O Ou senhor já ele é ou ele não é, Silvana. Agora tu vai ter que se debater com o Heráclito e com o Parmênides aqui. Não é adulto quando criança. Ele Tudo muda ou o ser é e não pode não ser? O que não, vocês ele acham? muda. Ele muda porque ele nasce, ele é pequeno, né? E ele vai, conforme ele vai evoluindo no tamanho, ele vai evoluindo também na sua mente, no seu modo de pensar, no seu Tá, modo de querer, no seu modo de ver a vida, nos seus gostos, na adolescência e na sua juventude, as suas paixões, o seu modo de se vestir, o seu modo de se comportar. tá, Isso aí tudo, para mim, é uma evolução, é uma coisa que tá, vai evoluindo para a tá. vida, né, adulta. Mas será que isso já não estava nele lá quando ele era bebê? O que nos garante que talvez tudo isso que você descreveu aí, né? Que ele foi as experiências, que foi acontecendo, será que já não estava nele lá quando ele era bebê? O que nos Não, garante isso?
Porque quando ele é bebê, ele não tem raciocínio, não tem esse Sim. discernimento, né? Claro, claro. Nesse sentido, sim, né? Mas o que nós ainda, né, podemos ficar com essa pergunta, com essa dúvida, né? Porque daqui um pouco, tudo aquilo que lhe aconteceu, já, de certa forma, já estava lá nele como semente, né? E que talvez tudo aquilo que foi acontecendo é porque já ele foi apenas revelando aquilo que naturalmente ele já era, né? Essa discussão, pessoal, que a gente está fazendo aqui agora, ela é uma discussão, assim, vocês não têm noção a quantidade de obras e de filósofos que se debateram esses dois polos, né? Para Heráclito, esse que vocês estão vendo ali, que está com a tarjinha em vermelho, o princípio filosófico dele é que, na verdade, as coisas estão em eterna mudança. Tudo flui. Nós não podemos acreditar que algo é e que não pode mudar. O Parmênides, que era contemporâneo do Heráclito, dizia o contrário. Ele dizia assim, olha, não. O ser é e o não ser não é. O bebê é um bebê, ele é bebê enquanto bebê e ele não é um adulto, né? É óbvio, isso parece, no primeiro momento parece muito simples, né? Mas qual é que é o que nos dá garantias, né? Como eu falava antes, né? O que nos dá garantias, né? De que aquelas atitudes, aquele jeito, as experiências, tudo que aconteceu na vida adulta, né? Não era apenas o ser que ainda não tinha se revelado, né? Então, esses dois filósofos pré-socráticos, eles são marcantes na história da filosofia, porque nós vamos ter, assim, os dois são criadores de princípios filosóficos, né? Por exemplo, o princípio do Parmênides é esse que está em azul ali, né? Que é o princípio da identidade. O Parmênides vai dizer, assim, que, na verdade, um bebê, uma criança, né? Ele já é o mesmo ser daquele ser adulto, né? Só que ele é o ser naquele instante, naquela presença, né? O Heráclito vai dizer o contrário, ele vai dizer que nós estamos sempre em eterna mudança. Assim como o rio, que as suas águas passam e estão sempre em transformação, portanto, a gente nunca vai entrar duas vezes no mesmo rio, ele acredita que todas as coisas estão em eterna mudança. Eu já não sou mais o que eu era hoje à tarde. E amanhã eu já vou ser outro ser que não aquele que sou agora, né? Essa é uma discussão, assim, pessoal, que ela tem a idade da filosofia, né? Então vai ter sempre aquelas pessoas que vão dizer assim, não, o que eu sou hoje eu não vou mudar, né? Eu sou e é assim e não vou mudar. Assim como vai ter um grupo que vai dizer assim, não, as coisas estão em eterna mudança, tudo está sempre fluindo. Eu não posso afirmar que o que eu fui ontem, eu sou hoje e serei amanhã, porque as coisas estão sempre em transformação, tudo flui, tá? Então, esses dois princípios filosóficos, né, do Parmênides e do Heráclito, eles são talvez aquilo que, dentre os filósofos pré-socráticos, mais se destacou e que mais permaneceu ao longo da história da filosofia, né? Então, essa é o tipo de discussão que os pré-socráticos faziam, né? Essa ideia, assim, de qual que é o princípio das coisas, né? O Heráclito vai dizer assim, o princípio é que as coisas estão em eterna mudança. Para Parmênides, o princípio não, o ser é e não pode não ser. Ou seja, as coisas têm uma identidade. Elas são o que são e serão assim para a eternidade, né? Um outro grupo de filósofos que sucedeu os pré-socráticos, pessoal, é o grupo dos sofistas, né? Os sofistas, pessoal, eles são muito importantes como filósofos pré-socráticos, né? Porque eles vão ser os filósofos mais próximos da figura de Sócrates. E eles fazem uso de uma técnica que a gente vê muito hoje também, tá? Já ouviram falar na expressão retórica? Já ouvi. Sabem o que é uma retórica? Não faço ideia. Aquele sujeito tem boa retórica. Ou também, muitas vezes, tomado como sinônimo. A pessoa tem uma boa oratória. Já ouviram essa expressão? Sim. Sim.
conseguem entender o significado, conseguem explicar o sentido da expressão retórica ou oratória? Retórica eu não sei, mas oratória sim. Oratória quer dizer que a pessoa sabe falar, sabe se expressar, sabe Exatamente. domina o assunto, sabe como elaborar, falar publicamente, né? Sim. Muito É isso bem. que eu entendo. Sim, Silvana, correto? Está correto. A oratória é isso mesmo. A retórica é quando você usa da oratória para convencer alguém de alguma coisa. É aquela pessoa que tem uma boa retórica, é a pessoa que, porque usa bem a fala, né, consegue convencer outros usando por meio dessa fala, usando palavras bem elaboradas, usando argumentos bem convincentes, né, que não necessariamente, aqui que vem o detalhe, que não necessariamente querem dizer a verdade. Uma pessoa que sabe falar bem em público e que sabe convencer os outros por meio da sua fala, não necessariamente é uma pessoa comprometida com a verdade, tá? Diferentemente dos pré-socráticos e depois dos Sócrates, os sofistas, eles vão dizer o seguinte, olha, não tem como a gente chegar a uma verdade absoluta. Não tem como a gente chegar o mais próximo possível da verdade, né? Mas tem como a gente convencer os outros usando uma boa oratória e usando retórica. Os sofistas, eles são os primeiros professores particulares da história. Eles foram os primeiros a ensinar as outras pessoas a falarem bem em público, né? Eles ensinavam essa arte da retórica e da persuasão, que é a arte do convencimento, né? A importância dos sofistas, pessoal, é o seguinte, né? Se a gente parar e pensar na história da Grécia Antiga, nós vamos ver que Atenas, que é a cidade mais importante, né, que ficou marcada para a cultura ocidental, que é os nossos antepassados, os nossos bisavós culturais, a cidade de Atenas, ela foi durante muito tempo, né, dominada por reis autoritários, por tiranos, né, mas chegou um momento em que o ideal de democracia se desenvolveu. E o que é democracia, né, pessoal? É um regime em que as pessoas participam, em que o povo participa das decisões políticas de poder, né? E o ideal democrático, ele foi muito defendido pelas novas classes sociais que estavam em ascensão, né? Comerciantes, os artesãos, né? Eram classes sociais que elas estavam ficando mais ricas e estavam buscando mais poder. E elas não sabiam, elas não conseguiam chegar mais próximas do poder, porque elas não sabiam usar bem a fala. Elas não tinham boa oratória, elas não sabiam convencer os outros dos seus argumentos, tá? E os sofistas, quando perceberam que essa classe de artesãos, de comerciantes, estava querendo se aproximar mais do poder, passou a cobrar para ensinar a esses grupos a falar bem em público, tá? Só que isso tem uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que popularizou essa arte da retórica e da persuasão, que é, de certa forma, em algum sentido, algo ruim, né? Porque você não está necessariamente preocupado com a verdade, mas eles ensinavam também usando como forma de convencimento perguntas filosóficas, né? Então, eles foram bem importantes porque eles popularizaram, de certa forma, a filosofia, né? Popularizaram os conhecimentos que a filosofia tinha, né? Então, eles foram muito importantes para a história da filosofia, né? Porém, os filósofos clássicos, né, do período posterior, né, então aí do século, aqui a gente está falando de 2.500 anos atrás, né, eles passaram a acusar os sofistas porque eles se proclamavam como vendedores do saber e não se importavam com a verdade, né? Ou seja, os filósofos estavam preocupados com a verdade. Os sofistas não necessariamente. Os sofistas estavam preocupados em convencer os outros, em usar bem a oratória. Dos sofistas, tem dois que são os mais conhecidos, que é o Protágoras e o Górgias, né? Protágoras, que viveu aí por volta do século V a.C., ele dizia o seguinte, né? A verdade, não existe uma verdade absoluta, né? A verdade resulta da discussão entre os iguais.
né? Se duas ou mais pessoas quiserem debater sobre um assunto, a verdade não está naquilo, não existe um lugar da verdade, mas existe a capacidade das pessoas, por meio do exercício técnico da nossa capacidade racional, chegar à verdade por meio da oratória e da retórica, né? Então, a verdade não está fora das pessoas, mas está dentro delas e na capacidade que elas têm de falar da melhor maneira possível, né? O método que Protágoras defendia era a ideia da antilogia, em que você coloca lá duas pessoas com opiniões opostas, usando argumentos para defender cada um as suas posições, né? Tem um programa na TV, é um canal pago, né? O canal CNN. Esse canal, ele é um canal norte-americano, né? Mas ele tem uma subsidiária aqui no Brasil, e eles têm um programa, né? Não lembro agora como é que é o nome, exatamente do nome do programa, né? Mas que eles colocam lá sobre determinados, qualquer assunto. Todo dia tem um assunto lá. O nome do programa é O Grande Debate. Agora eu lembrei. Então lá eles vão colocar uma pessoa que defende uma posição e uma pessoa que defende uma posição totalmente contrária, né? Isso é um método sofista, né? Da antilogia, que é botar pessoas defendendo opiniões opostas para ver, e aí eu como espectador, eu olho essas pessoas e vou ver qual que é aquele que melhor convence dos seus argumentos, né? Desde que eles tenham opiniões contrárias, tá? Muitas pessoas da época do Protágoras viam nele uma pessoa que educava para o debate público, né? Então, assim, Protágoras não estava preocupado com a verdade, mas ele estava preocupado em fazer com que as pessoas pudessem debater os assuntos em público. Para debater, elas precisavam saber falar bem em público, tá? O outro sofista era Gorgias, né? O Gorgias era mais radical. O Gorgias dizia assim, né, muito parecido com o Protágoras, né? Não há como a gente chegar à verdade. A razão, o máximo que ela consegue fazer é iluminar alguns fatos sem chegar necessariamente a uma conclusão definitiva, né? Gorgias defende o caráter emotivo da persuasão, né? Diferentemente do Protágoras, que era um mais racionalista nesse sentido, o Gorgias imagine o seguinte: quem tem filho um pouquinho maior, né, como esse do Gabriel, que tem 2 anos e 7 meses, né, Gabriel, tua filha? As crianças um pouquinho maiores, elas apelam para a persuasão emotiva para os seus pais. Quando elas querem alguma coisa, elas vão usar, né, da persuasão emotiva. O Gorgias valorizava muito isso, né? Que as pessoas, elas se deixam convencer quando são atacadas, vamos dizer assim, né, por argumentos emotivos, né? Que é uma persuasão emotiva, que apela para as emoções, né? Mas, enfim. Então, pessoal, dos pré-socráticos, basicamente são esses dois grupos. Então, a gente vai ter lá os monistas, os pluralistas, né? E, de modo especial, o Parmênides e o Heráclito. E o segundo grupo é os sofistas, né? Protágoras e Gorgias, né? Então, os pré-socráticos acreditam, né, numa explicação da natureza pela própria natureza. Os sofistas vão dizer que não é possível a gente chegar a uma verdade absoluta das coisas, mas que a gente deve aprender a argumentar bem, usando oratória, retórica ou os argumentos emotivos, né, para persuadir alguém sobre a verdade de algo. Para a aula de hoje, pessoal, era isso, tá? Eu vou disponibilizar depois a gravação para os que não puderam assistir, tá? E também vai ter uma leitura para vocês fazerem, né, essa semana sobre o pensamento aí dos pré-socráticos, dos sofistas, né, que está disponível para vocês lá na página, no Moodle, e eu vou depois também colocar o PDF no grupo do WhatsApp. Tá bom? Pessoal, eu acho que era isso para hoje. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração, querem fazer alguma pergunta, querem fazer algum comentário, querem acrescentar algo. Acho que era isso também, professor. Não tem nenhuma pergunta, assim. Era isso? Na verdade, eu até queria colocar alguma coisa aqui. Fale. Uma vez eu já me fiz essa pergunta que tu falou antes como começou tudo antes, né? Antes de tudo, como começou, né? Tem várias respostas, várias
né? A gente não sabe, assim, eu acredito numa, né? Mas tem várias pessoas que acreditam em outras, né? Sim. Era isso. Sim, Gabriel. Que bom que você já tinha essa inquietude, né? A filosofia ela nos mostra, né, que há muito tempo, né, essa inquietude. Na verdade, o que nos interessa aqui, Gabriel, é essa tua atitude, tá? É essa tua atitude de se inquietar. Não tem problema, você pode acreditar na resposta que tu quiser, né? Mas tem muito a ver com essa nossa inquietude, essa nossa capacidade, né, de se perguntar, né? Quando a gente se pergunta, a gente está filosofando, né? A palavra filosofia, ela é formada por duas palavras gregas, né? Philos e sophos, né? E o filósofo, para os antigos, principalmente para esses gregos, principalmente para o Heráclito, que é o criador da palavra filosofia, eu esqueci de mencionar isso antes, né? Para o Heráclito, a filosofia ela era um adjetivo da pessoa. Então, por exemplo, você, Gabriel, quando você se pergunta, você está tendo essa qualidade de ser humano que é fazer perguntas, né? E mais do que fazer perguntas, Gabriel, é você se deixar levar por essas perguntas. E se deixar levar pelo que a tua razão, que é o que nos mais diferencia dos outros seres, é você se deixar levar pela tua razão para ver aonde a tua razão te leva. É isso que é o filósofo. Gabriel, Silvana, Gleice, para os demais que assistirem. Quem é o filósofo? O filósofo não é um lunático, não é um cara assim que fica viajando, né? Já disse isso na última aula, né? O filósofo é aquele que se deixa levar pelas suas interrogações, que se deixa levar pelas suas perguntas e que deixa a razão trabalhar para responder a essas perguntas. Esse é o filósofo. Esse é o sentido da palavra filosofia. É aquele que ama a sabedoria, que busca se aproximar da sabedoria, que busca, ou melhor, que se deixa levar pelas suas perguntas, que deixa as perguntas entrarem, invadirem o seu ser e escuta o que a sua razão tem para te dizer. E isso que é atividade filosófica, né? Não é você ficar divagando, né? Em alguns momentos isso é necessário, né? Mas fazer filosofia é se deixar levar pelas perguntas e se deixar imbuir, se encher desse espírito, né? Investigativo, interrogativo, deixar as perguntas brotarem dentro de ti e usar a razão para buscar as respostas a essas perguntas. É isso que faz um filósofo. É isso que nos aproxima da sabedoria. Não é necessariamente você crer fielmente numa resposta única e definitiva, né? É você se deixar levar pelas tuas perguntas, né? Pelas tuas interrogações. É isso que é filosofia. Quando a gente está fazendo isso, a gente está filosofando. Certo, Gabriel? Nunca deixa Gabriel e Silvana e Gleice e todos que assistirem. Nunca deixa esse espírito filosófico apagar, né? Porque ele é importante. É isso que nos diferencia, por exemplo, desse armário que eu estou vendo aqui na minha frente. É isso que me diferencia de um cachorro que está correndo na rua ou de um animal que está lá num cercado. É isso que me diferencia dos outros seres, tá? Isso é a marca, assim, a nossa humanidade está aí. Tudo que eu crer depois nisso, né, é indiferente, é privado, né? Mas a atividade, a atitude filosófica tem a ver com isso, com se deixar levar pelas perguntas e pelo que a tua razão sugere para você. Vamos esperar. Tá. Isso aí então, professor. Certo? Certo, Certinho. Silvana? Tudo compreendido por hoje ou nada compreendido? Não, deu para entender, sabe, professor? Porque o mundo, ele vive hoje o evolucionismo, né? Eu sou criacionista.
Eu acredito que eu fui criada por Deus, né? Então, muitos acreditam na evolução, são os evolucionistas, né? Eu sou criacionista, mas respeito muito a opinião e o que vocês têm ensinado para gente, porque para mim isso é uma novidade. Eu vou dizer assim para você, eu não imaginava que os filósofos pensavam desse jeito, que eu nunca estudei filosofia, né? Então, eles têm, sim, claro, todo mundo tem o direito de pensar, né? E tem dúvidas e tem perguntas, e como você disse, que a gente não deve deixar morrer as inquietudes que a gente tem, né? Então, Claro. a gente pensa muitas vezes, tá, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu sou? Qual é a finalidade da minha existência? O que que eu tenho de bom para contribuir, né? Isso são inquietudes que a gente pergunta para a gente mesmo, porque muitas vezes é tanto problemas, é tantas coisas que a gente não consegue resolver, mas a gente tem as inquietudes de ficar perguntando e analisando e de uma certa forma filosofando, né? Por que Sim, não? Silvana. Sim, é isso mesmo. A gente não pode se deixar assim, se dominar, né, por essas, muitas vezes, dificuldades que estão à nossa volta, né? E assim, Silvana, eu vou te dizer o seguinte, ó. Muitos filósofos, e filósofos atuais agora também, eles também creem em Deus. Em nenhum momento, sim, eles, né, desconsideram a importância, né, das divindades, né? E assim, tudo isso que eu falei para o Gabriel, né, e falei para ti também, para a turma, né, dessas, se deixar levar por essas perguntas, por essas inquietudes, muitas vezes elas fortalecem, de certa forma, por exemplo, o Santo Agostinho, que é um filósofo cristão medieval, né, do século IV depois de Cristo, ele vai dizer assim aqui, se não fosse essa atividade filosófica primeira, ele jamais poderia crer em Deus, né, se valer assim, né, desse benefício que ele acredita, né, que é Deus na vida de uma pessoa, né. Então, assim, assim, meu papel como professor é assim, ó, é mostrar isso para vocês. Daqui para frente é a tua escolha. Você faz, né, o que você bem entender, como, né, uma pessoa livre que tem condições de fazer, de pensar aquilo que você bem entender, né. Meu papel aqui é te mostrar o que historicamente, né, a filosofia produziu, que esses primeiros filósofos, eles, a minha ideia assim é mostrar assim sempre essa inquietude, né, que eles revelam para a gente, né? Então é isso, tá? Mas muito obrigado, pessoal, Entendi sim, tudinho, certinho, professor. Ótimo, fico Entendi. muito feliz, né? Obrigado pela participação, Gabriel, Silvana, Gleice, né, que estiveram aqui nessa hora conosco, né? Assim que eu tiver a gravação, já lanço no YouTube, disponibilizo para a turma no grupo de WhatsApp e também depois vai ficar gravada, registrado lá no Moodle. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Ficarei disponível a qualquer momento que vocês precisarem, tá bom? Ok. Tchau. Tá bom. Tchau. Boa noite. Boa noite.